Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para louvar e bendizer o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, nós vamos continuar estudando a segunda carta de João, desde o verso de onde nós paramos, que foi o versículo 7. E hoje nós estaremos estudando do versículo 7 até o versículo 11. Por isso, abra comigo, quem estiver com a sua Bíblia, em 2 João, do verso 7 até o 11. E aqui nós vamos estar continuando o nosso pequeno estudo, esse estudo simples, aqui na segunda carta de João. E diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Os irmãos podem se sentar, queiram ter a gentileza. E o nosso autor aqui nessa sessão, agora ele muda de foco. Vocês observaram que na primeira sessão ali onde nós estivemos estudando a abertura dessa carta, ele se dirigia a uma igreja local ali, segundo a interpretação que nós temos aqui, e ele se referia a essa igreja local aí como electa Kyrio, ou seja, senhora eleita ali no grego. Então, ali era dirigido exclusivamente para as igrejas ali locais, para aqueles irmãos que estavam sob ali a orientação do apóstolo João. Mas agora ele retoma as suas argumentações ali severamente contra os gnósticos e libertinos. Então ele muda de direção, como nós vimos anteriormente. Ele falava com os crentes, mas agora ele volta a condenar as heresias gnósticas e severamente ele reprova. E diz que não apenas eles eram enganadores, falsos mestres, como também eles eram pessoas que eram contra Cristo e estavam se opondo a Cristo. O termo que ele usa ali, se nós observarmos aqui no verso 7, é o seguinte, é anticristo. Ele diz o seguinte, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então ele chama esses homens ali de pessoas que estavam se colocando contra o próprio Cristo. E por quê? Porque eles estavam argumentando contra a divindade do Deus Todo-Poderoso. Então, ele reprova e diz que eles não eram apenas enganadores, mestres de doutrinas falsas, mas também eram anticristo, pois se guiavam, pois seguiam pregando ali o dualismo grego, aquela doutrina que anteriormente eu já ensinei para vocês, que eles alegavam que só o espírito, só a alma era bom e ali o corpo para mais nada prestava. Então eles seguiam com essa heresia ali, atacando a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deste modo eles diziam que era impossível que o Senhor e Salvador pudesse ser tanto homem quanto Deus ao mesmo tempo. Porque se assim o fosse, na concepção ali dos gnósticos e libertinos, ele estaria se corrompendo, estaria se rebaixando e já não seria mais o próprio Deus. Mas nós sabemos que se nós pervertermos essa natureza aí que é teantrópica, ou seja, tanto Deus quanto o homem, ali o sacrifício de Cristo já não vai ser mais efetivo. Então, com essa ideia dualista aí, de que só o espírito, só a alma era bom e o corpo para mais nada prestava, eles estavam ali atacando
a encarnação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com isso eles queriam ali tirar essa propriedade salvífica do sacrifício de Cristo, porque para ser aceito por Deus, o sacrifício tinha que ser feito por uma pessoa que era primeiramente sem pecado e em segundo lugar que fosse tanto Deus quanto homem ao mesmo tempo. Se você tirar a natureza divina, já não é um sacrifício perfeito e desta forma não tem poder eficaz. Então, esse ensino, meus irmãos, era tão pernicioso, pois tornava o sacrifício de Cristo sem operação efetiva. Como eu já disse aqui, esse ensino deles aí era tão pernicioso para a igreja em todos os tempos, porque tornava o sacrifício de Cristo sem operação efetiva. Então, e privava os crentes da presença do Pai. E no verso 8, o que nós encontramos aqui? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E o que ele está querendo dizer com isso? Por isso João diz que eles, os crentes ali na Ásia, deviam estar alertas, pois esses tais ensinadores gnósticos e libertinos ali, eles não estavam trazendo nada novo para eles. Pelo contrário, eles estavam visando tirar o que eles já tinham, de modo que eles estavam querendo suplantar todo o ensinamento que Paulo, juntamente com João e os demais ali, já haviam plantado. Então, toda aquela semente palavra que havia sido depositada ali nos crentes da Ásia, esses gnósticos e libertinos, e ainda os judaizantes, que nós já estudamos ali na carta de Gálatas, eles estavam tirando a eficácia da palavra, pervertendo o seu ensino. Então, esses homens não estavam trazendo algo novo para eles, mas, pelo contrário, visavam retirar o que eles já tinham. E quando ele menciona ali a palavra completo galardão, isso vocês não devem interpretar como se ele está falando a respeito da salvação. Porque esse completo galardão que ele se refere aí é o galardão que todos os crentes vão receber ali no último dia, quando aqueles que têm de ressuscitar no tempo final e aqueles que vão ser transformados também. Então, com isso, vocês devem entender que esse completo galardão que ele está afirmando aí, que ele está fazendo menção, tem a ver com a vida eterna. Então, mas o galardão que eles e todo crente receberiam ao perseverar até o fim, o qual pode ser interpretado como fazendo referência à vida eterna. Abra comigo em João capítulo 4, em versículo 36. Vamos ver aqui o que diz o Deus Todo-Poderoso em João capítulo 4, e versículo 36. Que nos diz o seguinte aqui, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Então deve ser entendido que não se refere à salvação, mas o galardão que eles e todo crente irá receber ao perseverar até o fim. Esse completo galardão do qual João se refere aí. E de versículo 9 até o 11, vamos repetir aqui, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não persevera, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faça-se cúmplice das suas obras más. Então vamos seguindo aqui, Aqui vemos um alerta claro de um pastor nato que sempre visa o melhor para as suas ovelhas, ao declarar que eles não deviam receber os hereges ali em suas casas. Eles não deviam receber esses hereges gnósticos ali em sua casa. Mas vamos analisar um pouquinho aqui esse termo, essa palavra casa que ele usou ali. Então a palavra casa
pode ser entendida aqui de duas maneiras, e as duas eu julgo que são corretas. Mas preste atenção, ó. A primeira é que João está dizendo claramente aí, a interpretação natural desse texto, que não era para esses irmãos ali na Ásia Menor receberem esses gnósticos e libertinos em suas casas, e assim ter comunhão com eles. Porque aquele que o recebe em sua casa estava se fazendo cúmplice das suas más obras. A segunda interpretação que nós podemos ter aqui da palavra casa, que ele se refere aqui, é que o termo casa se refere a igrejas locais. E com isso a orientação de João pode ser interpretada da seguinte maneira, que não era para esses irmãos ali na Ásia Menor estar recebendo esses pregadores itinerantes ali em suas congregações e dando oportunidade para que eles estivessem pregando as suas heresias. E desta forma, do mesmo modo que a pessoa estaria tendo comunhão ali no seu lar com ele, estaria tendo comunhão na igreja também, na casa ali onde eles faziam as reuniões. Porque vocês sabem, um tempo atrás nós já estivemos ensinando isso, que o termo eclesia, que é de onde vem a palavra igreja no português, é derivado dessa palavra grega, eram casas ali de irmãos onde eles recebiam os apóstolos, recebiam aqueles pregadores ali que vinham em nome de Cristo para fazer as suas reuniões. Não existiam templos como hoje. Então, por isso que dá essa dupla interpretação. E as duas eu julgo como se estão corretas. Primeiro, você não pode receber na sua casa, porque você está tendo comunhão com ele. Está dando oportunidade para ele falar com você e semear a heresia venenosa dele e para te matar espiritualmente. E a segunda é que não era para os líderes ali das igrejas locais, os presbíteros ali, ou presbiteroi, em grego, estarem recebendo esses pregadores itinerantes em suas congregações. Porque ali eles estariam dando oportunidade para que esses homens pregassem as suas doutrinas loucas e perniciosas. Então esses homens, por onde eles passavam, eles estavam causando divisão. E por isso o apóstolo João ele corrige aqui e alerta esses irmãos a não estarem observando os ensinos desses homens e tampouco estar dando ouvidos. E quando ele menciona a palavra que ultrapassa, essa palavra ultrapassa a doutrina de Cristo, ele mais uma vez estava condenando o conhecimento oculto e extra-bíblico ali que traziam os gnósticos. Aquele termo grego lá que o apóstolo Pedro usou como gnosis, era o conhecimento ali oculto que eles estavam trazendo. Então, e ao mesmo tempo, ele estava repassando algo que Paulo já havia ensinado ali na igreja, ali aos Coríntios, e está trazendo novamente esse ensino. Abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em demérito do outro, ou em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vangloriais, como se não tiveras recebido? Então o apóstolo João ele traz novamente à tona esse ensino aqui, de que eles não deveriam ultrapassar o que estava escrito. Porque o que ultrapassa, ele peca contra Deus. E o apóstolo João ele nos diz aqui que tal pessoa não tem o Filho e também não tem o Pai, porque está ultrapassando a sã doutrina. Então vamos repetir aqui o que ele disse. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então a maneira que ele está apresentando aqui para esses irmãos na Ásia, deles terem tanto o Pai quanto o Filho, era se manter na palavra. À medida que eles se mantivessem na palavra, eles estariam tendo tanto o Pai quanto o Filho. Então,
Paulo advertia que eles jamais deviam ultrapassar o que estava escrito. Então, João, ao repassar esse ensino, provavelmente tinha em mente que os crentes na Ásia entenderiam, deixe-me ver aqui, na Ásia, entendessem que a mensagem já estava dada. E o que cabia a eles? Se a mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo já estava dada, cabia a eles se fundamentar na palavra e progredir no conhecimento da mesma. Ele está dizendo, se aprofunde na palavra para que em tempo algum esses malditos gnósticos possam te enganar. Porque você conhecendo a palavra, você jamais será enganado. Em uma ocasião, anos atrás, eu ouvi uma frase, não sei nem quem é o autor desta frase, mas me soou muito inteligente, que dizia da seguinte maneira: quando você não lê as Escrituras, você acaba se tornando escravo daquilo que te falam. Agora, quando você lê, você tem ali a liberdade de conhecer se realmente aquilo que está sendo dito é correto. E à medida que você vai lendo, você vai aprendendo e vai observando isso aí. Então, cabia a eles e a cada um de nós se fundamentar e progredir no conhecimento da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versos 10 e 11, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faça-se cúmplice das suas más obras, ou das suas obras más. Esse alguém aí que vem ter convosco, do qual ele se refere, não era uma simples visita, como eu já explanei aqui anteriormente, mas eram pregadores itinerantes ali, oriundos desse movimento gnóstico e libertino, que estava se levantando, ou que já havia se levantado ali na Ásia Menor, e como eu disse, já há muito tempo estava causando divisões entre os irmãos. Então, se alguém vem ter convosco, entenda que não era uma simples visita, mas eram pessoas que estavam ali para ensinar heresias e doutrinas ali, malucas que não tinham pé e nem cabeça, que tiravam a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mas pregadores itinerantes que andavam de igreja em igreja causando divisão com seus ensinamentos, esses eram os gnósticos e libertinos, que como os judaizantes, ali na província da Galácia, os quais o apóstolo Paulo severamente advertiu ao classificar os seus ensinos ali como anátema, como maldito, eles faziam os mesmos ensinamentos que distorciam a palavra de Deus da mesma maneira, com o mesmo intento que os judaizantes também, mesmo que o foco era diferente. Os judaizantes queriam ali que os gentios guardassem a fé mosaica, a fé ali a respeito da lei, guardassem os 10 mandamentos, guardassem o sábado, questões cerimoniais ali de alimento, todo esse tipo de coisa. Queria que eles se circuncidassem, ao ponto de dizer ali no livro de Atos que aquele que não se circuncidasse não seria salvo jamais, quando nós somos exclusivamente salvos pela graça, pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desta forma, eu concluo com 3 simples aplicações aqui ao nosso texto. A primeira, os crentes devem ser cautelosos e não dar ouvidos a qualquer pregador, porque se aquele pregador não traz essa doutrina, esse não é um filho de Deus. Então, os crentes devem ser cautelosos e não dar ouvidos, não dar crédito a todo pregador. Antes, como os crentes bereianos, os crentes ali de Bereia, confrontar tudo com as Santas Escrituras para ver se aquilo que está sendo dito faz sentido com o ensinamento bíblico. Abra comigo em Atos, livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Veja o que nós encontramos aqui a respeito dos crentes de Bereia. Capítulo 17, versículo 11.
Diz o seguinte, ó: ora, estes de Bereia eram os mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, ou seja, com todo desejo, ó, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, quando chegaram os apóstolos ali, esses crentes de Bereia confrontavam tudo com as Escrituras. Estavam examinando tudo para ver se de fato era aquilo que eles estavam dizendo. Então, os crentes devem ser cautelosos e não dar ouvidos, não dar crédito a todo o pregador, mas antes ser como os crentes de Bereia, como eu já disse, e confrontar tudo com as Escrituras para ver se aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito, é realmente palavra de Deus ou não. E o segundo ponto de aplicação aqui, como eu disse que estes gnósticos e libertinos atacavam a encarnação de Jesus Cristo, todo cristão deve ter esse entendimento em sua mente. Ó. A encarnação do Senhor Jesus Cristo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é algo que é extraordinário. Então vou repetir, ó. A encarnação do Senhor e Salvador Jesus Cristo é algo que é extraordinário, uma realidade que é permanente, de modo que uma vez que ele se tornou homem, usando ali como instrumento o ventre de Maria, ele vai ser homem pelo resto de sua vida. Ele se tornou homem, ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Então, desta forma, é algo que é permanente. Não tem como separar as duas naturezas. Onde a natureza divina se une com a natureza humana ao nascer através de Maria. E isso é algo definitivo. E quando é algo definitivo, não vai mudar jamais. Então é algo definitivo e deste modo ele será eternamente teantrópico. Theos, Deus, e antropos, ali no grego, homem. Então ele será tanto Deus quanto homem eternamente. Não vai haver sombra de variação. E o autor ali da carta aos Hebreus, ali no capítulo 13, versículo 8, ele diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não vai haver sombra de variação nele, ele será eternamente o homem Deus, a única imagem do Deus vivente. E vamos seguindo aqui. A encarnação também é algo, meus irmãos, que é maravilhoso. E o porquê que é algo maravilhoso? Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Pois ali ele se fez como nós, para que nós se tornássemos como ele. E um dos autores que eu examinei aqui, que se aplicam ali a explicar as cartas ali dos apóstolos, William Barclay, ele disse o seguinte, ó, em um de seus comentários ali, ó, ele diz assim, ó: ele teve que fazer-se o que nós somos para nós, ou ele teve que fazer-se o que nós somos para nos fazer o que ele é. Então ele teve que fazer-se o que nós somos para nos fazer o que ele é. Então, deste modo, a encarnação do Eterno ali, do Filho de Deus, é algo maravilhoso, porque ele teve que se tornar como um de nós para que nós fôssemos como ele. Então ele se tornou mortal para que nós nos tornássemos imortais. Desta forma ele entregou a sua vida ali por cada um de nós para nos redimir dos nossos pecados. E um terceiro e último ponto de aplicação aqui que eu gostaria de aplicar aqui com vocês é o seguinte: o principal objetivo do falso mestre é o seguinte, ó, é tirar as pessoas ali, os crentes ali do foco, separar as pessoas de Cristo. Querem que vocês olhem para eles e deixem de olhar para Deus. Então vou repetir isso aqui, porque é algo sumamente importante, ó. Então, o principal objetivo de um falso mestre é desviar os crentes da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso que o apóstolo João os chama ali de anticristo. Por quê? Porque o que significa anticristo? Eu já abordei isso aqui. Pode ser
contra Cristo ou em lugar de Cristo. Quando a pessoa se coloca no lugar de Cristo, é anticristo. Quando ela se torna uma pessoa que é contra Cristo, também é anticristo. Então, são dois significados aí, ó. Então, o principal objetivo deles é desviar as pessoas da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles querem os holofotes, eles querem chamar a atenção para si próprios, mostrando que eles são deuses aqui na terra ou que são pessoas poderosas, quando não são. Então, por isso, eu repito, o segundo ponto aí, ou o primeiro ponto de aplicação, as pessoas que seguem o Senhor Jesus Cristo devem ser cautelosos e não dar ouvidos a qualquer tipo de pregador. Não dar crédito a qualquer pessoa que vem dizendo, Senhor, Senhor, e vem em nome do Senhor, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, eles querem tirar as pessoas do foco, usando primeiramente este argumento de libertinagem, demonstrando que o pecado não existe e que a pessoa pode fazer o que ela quiser, que não vai ter ali nenhum tipo de problema. Não vai haver problema porque o pecado não existe, é uma mentira. Veja o que Pedro diz aqui em sua segunda carta. Segunda carta de Pedro, vamos ver aqui, capítulo 2 e versículo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 2, nós encontramos isso, ó. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, ele está dizendo que muitas pessoas darão ouvidos a esses homens, e o caminho da verdade será infamado, será pervertido, será contaminado. Então, vamos seguindo aqui, ó. Sua mensagem não produz nenhum tipo de mudança, porque, como eu disse, são palavras que afagam o ego e que dizem que a pessoa pode fazer o que ela quiser, porque o pecado, na concepção deles, não existe. E, em segundo lugar, eles atam fardos pesados nas pessoas, fardos pesados de dogmas religiosos, fardos esses que nem mesmo eles querem carregar. E bem confrontou o Senhor Jesus Cristo ali os fariseus, ali, deixe-me ver aqui, em Mateus capítulo 23, versículo 4. Abra comigo, em Mateus 23, versículo 4, o nosso Salvador confrontando os líderes religiosos do seu tempo, que também estavam ensinando ali doutrinas falsas, e por isso ele os confronta. 23, versículo 4 de Mateus, ele diz assim, ó: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, desta forma, falsos ensinadores, eles vêm atando dogmas religiosos, doutrinas que não se fundamentam nas Escrituras, atam fardos pesados nos lombos daqueles que os seguem, de forma que nem mesmo eles o querem carregar. E assim eles escravizam as pessoas e os desviam da graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça essa que vem de sua morte na cruz do Calvário. E nesse sentido, todo crente, não só os pastores, devem conhecer o ensino bíblico saudável, para que em tempo algum possam ser enganados por falsas doutrinas. Então, seja como os bereanos, ali de Atos, capítulo 17, versículo 11, todo ensinamento, tudo que você ouvir, confronte com as Escrituras para ver se aquilo realmente é o ensino bíblico, é fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se não for, o apóstolo Paulo nos ensinou que deve ser rejeitado. O apóstolo João nos ensina aqui também que deve ser rejeitado e não devemos dar ouvidos a tais pessoas, porque tais pessoas que se levantam contra a sã doutrina, eles estão pervertendo o reto caminho, como ensinou o apóstolo Pedro, e estão desviando as pessoas do foco.
Então, o meu maior conselho aqui nesta noite para vocês é: fiquem com o que está escrito, fiquem com a palavra, porque como nos disse lá o profeta Moisés em Deuteronômio 29, versículo 29, as coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Que o Eterno nos abençoe grandemente, graças a Deus por estas verdades recebidas até este momento. Amém.